Glória a Deus.
Peraí. Agora foi. Agora entrou até na tela do Note agora. Nossa. Amém. Agora, outro fica aqui, outro fica ali. Glória a Deus. Agora desliga, fica só no. Desliga o telefone. Fica mais atrasado. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos um problema técnico aqui e estava difícil para entrar em contato com o nosso pastor. Mas já conseguimos entrar em contato com ele e nós iremos louvar ao Senhor com um corinho e logo em seguida estará ministrando a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor permitiu. Sabemos, ó Pai, que o inimigo tem procurado de todas as maneiras impedir que nós
publicamos a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. E nós queremos pedir neste momento, ó Pai, nos dê, Senhor, um culto abençoado, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, o pastor Claudinei. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos louvar ao Senhor com um corinho. E logo em seguida estaremos ouvindo a ministração da palavra. Glória a Deus. Eu louvarei, ele exaltado o seu nome. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. ele exaltado, o rei exaltado do céu. Ele exaltado, O rei exaltado do céu. ele exaltado no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Claudinei. Pastor Claudinei, está me ouvindo? Amém. Glória a Deus, amado. Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado na beleza Amém. da sua santidade. Amém. Pode ministrar a palavra do Senhor aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar grandemente ao coração dos nossos irmãos na região de São José do Rio Preto, Mirassol, Potirandaba e as cidades circunvizinhas. Que o Senhor venha
a trazer à existência uma palavra de renovo, de cura, uma palavra de motivação para nós não retroceder no meio de tanta adversidade. As lutas, elas têm feito que nossa fé seja provada. E uma das coisas que mais chama atenção nesse tempo chamado hoje é os sinais. Os sinais que Deus tem dado pelos séculos dos séculos faz com que nós venhamos a entender que os princípios das dores, eles estão começando a dar alguma evidência. Mas o que eu tenho para trazer para o teu coração nessa noite, aquilo que o Senhor testificou, para nós estarmos compartilhando, para o nome do Senhor ser glorificado. Gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, uma palavra conhecida, uma palavra que eu tenho certeza que várias vezes você já ouviu grandes pregadores falar a respeito, mas é uma das palavras que mais me chama a atenção. No livro de João, capítulo 3, a palavra do Senhor, no versículo de número 1, ela deixa claro da seguinte forma: versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz claramente assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu quero orar por essa palavra e que o Senhor venha trazer a revelação daquilo que Ele quer falar em nossos corações. Pai Santo e Eterno, eu quero glorificar na beleza da Tua santidade aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa noite. Independente da distância, independente das circunstâncias, o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura de geração para geração. Fala em cada coração de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor esteja cada dia nos ensinando a importância de confiar na revelação da sua palavra. Os sinais que Jesus estava fazendo gerou um despertar no coração de Nicodemos, e Nicodemos, por ser um fariseu, um principal da sinagoga, ele teve coragem de deixar o seu eu de lado e ir ter com Jesus. Todas as vezes que nós olhamos a palavra do Senhor, nós observamos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor nos escolheu para que a gente vá e pregue o Evangelho. E eu lembro como hoje, quando no ano de 2000, no finalzinho de dezembro, eu e o Ismael, junto com uma comitiva de motoristas, fomos levar uma convenção geral das Assembleias de Deus na cidade de Olambra. E eu lembro que naquela ocasião, a Cassiane estava ministrando um louvor, e o servo do Senhor, o Ismael, olhou para o céu e disse para mim assim claramente: olha, eu vejo que tu serás um grande ganhador de almas, assim como as estrelas do céu, assim como foi os sinais na vida de Abraão. Sem o Ismael saber, Deus já estava usando a vida dele como uma ferramenta para mostrar aquilo que eu tenho a oportunidade de estar fazendo hoje, pregar o Evangelho. Quantas pessoas, Ismael, Deus nos deu a oportunidade de, assim como Nicodemos, ir ao encontro da verdade, ir ao encontro da palavra, e muitas pessoas hoje estão no caminho do Senhor, graças à nossa coragem
de ministrar a palavra do Senhor. Nicodemos, quando ele vê os sinais por onde Cristo passava, ele deixou o seu eu de lado e foi ao encontro de uma realidade que muitas pessoas parecem não entender nos dias de hoje. A Bíblia claramente diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça. Nesse tempo chamado hoje, quantos estão sem esperança? Quantos estão sem a certeza do que pode acontecer amanhã? Mas uma coisa eu posso declarar sem medo de errar. O nosso Deus, como Hebreus 13:8 deixa claramente que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Se o nosso Deus, Labacantarabasheia, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, então nenhuma artimanha de Satanás pode atrapalhar a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. As nossas vidas, querido, ela é regrada de confiança, determinação e ousadia, porque todas as vezes que nós retrocedemos em algo, o Senhor não se apraz. Quantas pessoas estão fragilizadas com medo, mediante as coisas que nós estamos vendo? Nós temos que ser prudente, mas o medo não pode fazer parte da linguagem do cristão. Nós precisamos ser prudente, mas não podemos olhar para as tribulações que o mundo está sofrendo por igual. Você já parou para analisar quantas doenças no decorrer da trajetória da humanidade já aconteceu? Ninguém fala mais de outras doenças. É só falando dessa falência que está falindo a fé dos cristãos, uma falência que gera a liberdade de expressão ser alcançada de uma forma achatada que não permite você mais se expressar. A nossa linguagem é uma linguagem de constrangimento nos dias de hoje, mas entenda que naquele período onde o evangelho estava se propagando mediante a perseguição, porque os sinais estavam acompanhando aqueles que criam, as pessoas estavam alcançando milagre, paralíticos estavam andando, milagres acontecendo numa sequência que assustava os fariseus e os judeus de nascença, porque todos esperavam a vinda do Messias, e quando o Messias começou a trazer sinais na terra, as pessoas desconfiavam, não acreditavam. As coisas estão conspirando de uma forma para ver o que realmente nós confiamos e praticamos. Quem nele crê não deve sofrer. Quem nele crê não deve perecer. Quem nele crê não pode desistir. E esse não é o momento de nós desistir, mas de dar continuidade enquanto nós temos a oportunidade, enquanto é dia. A noite vem. E o Filho do Homem, quando vir, ele virá como um relâmpago, e não sabemos a hora. Então é necessário, como essa oportunidade foi dada a Nicodemos, quantas pessoas que ainda não nasceram de novo, quantas pessoas que folham a Bíblia, mas não entende que conhece a verdade liberta, muda a conduta, muda o comportamento e resplandece a glória de Deus e a certeza. Por isso que uma coisa eu quero deixar para a igreja do Senhor, o que está em Hebreus 11:1, que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, convicção do que eu espero. Se eu espero algo em Deus, eu tenho que colocar na posição, como o próprio profeta Abacuque deixou claro, que ele via a justiça sendo torcida, ele via as tribulações acometendo sobre o povo, mas a própria palavra mostra que o Senhor deixou claro para ele, quando diz claramente: olha, coloca-se na torre de vigília e escreve a respeito da tua queixa, para ver o que Deus vai fazer a teu respeito. Ei, se você tem queixa, apresenta ao Senhor em oração. Se você está passando uma luta, uma batalha espiritual, é noite de você apresentar as suas fragilidades, fraquezas ao Senhor,
porque ele sim tem palavra de vida, tem palavra de cura, tem palavra de libertação, de mudança de hábito e de conduta. Mas para isso acontecer, para que ele venha colocar, como Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja que ora. É o momento de você, na sua casa, estar diante da realidade como Cristo nos revelou. Ele disse claramente: olha, quando você orar em secreto o teu Pai te ouvirá. Deus não pode ouvir quem não clama. Deus não pode ouvir quem não chama por ele. Deus não pode ouvir para barrar aquele que não consegue adorar ele em espírito e verdade no meio das tribulações. Mas aquele que busca, aquele que vola a barrar e vem à presença do Senhor, tem a barrar e vai ter experiências novas e inovadoras, porque o nosso Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores. Ei, Nicodemos, com a sede de conhecer várias realidades da palavra no livro de Isaías, Labarrai, quando diz claramente: quem creu na nossa pregação, quem vai anunciar o braço forte do Senhor. Então, muitas realizações que começaram a acontecer quando Cristo estava na terra, Nicodemos olhava de longe, diz Labarrai, fariseu, estudioso da palavra. Mas nós precisamos entender, existe duas coisas que o cristão precisa compreender nos dias de hoje, porque esse é o momento de aprender a colocar em prática a diferença entre ler e praticar. Não adianta eu ler e não praticar, porque o próprio livro de Mateus diz claramente, no livro de Mateus 7:24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Praticar a palavra é ter certeza que Deus vai operar na minha vida. Praticar a palavra é ter convicção daquilo que eu não estou vendo, mas certeza do que eu estou esperando. Creio eu que toda notícia que chegava aos ouvidos de Nicodemos fazia com que ele despertasse o desejo de ter uma oportunidade de se aproximar daquele que trazia as boas novas. Quantas pessoas eram curadas? Querido, uma coisa nós precisamos aprender: não tem como você vivenciar experiências, vivenciar milagre, se você não se disponibilizar a descer na casa do oleiro. Quando descemos na casa do oleiro, e quando Nicodemos, com certeza, um dia leu essa mensagem, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Ir à casa é ir de encontro com aquele lugar que me protege, ir de encontro com a casa aonde eu posso estar seguro, ir de encontro com a casa para ouvir é ter a realidade de realizar a satisfação na sua alma mediante ouvir o que você precisa. Não tem como nós, nos dias de hoje, estar por causa de toda a regra que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não tem como nós estarmos na casa do Senhor, mas a sua casa é lugar de habitação do Altíssimo, porque se na tua casa 2, 3 estão reunidos em nome do Senhor, a presença dele se manifesta. E se a presença do Senhor, ele se manifesta, é porque ele sabe que está encontrando um verdadeiro adorador, um adorador que adora em espírito e verdade, um adorador que entende que ele opera, que ele escuta o choro. Deixa eu dar uma notícia para a igreja, a Assembleia de Deus na região de São José: Deus não começa uma obra se ele não edificou, não fincou as estacas em raízes profundas para lá barrar e quando o vento soprar não atrapalhar. Ei, Ismael, a raiz da obra que já está acontecendo sobre a vida de vocês não é uma raiz que começou há um ano e meio, não, é uma raiz que foi em primeiro lugar muitos e muitos anos regado com oração, regado com clamor, regado com ousadia, com obediência. E é por isso que eu deixo bem claro uma palavra para a igreja do Senhor em São José do Rio Preto: o Senhor
não vai deixar a frustração aparecer e nem roubar aquilo que ele declarou. Deus vai mandar socorro, Deus está mandando socorro, Deus está mandando pessoas para esse aprisco, ainda que pareça ser virtual, mas o agir do Senhor vai surpreender, porque dos quatro cantos da terra, até da região do Mato Grosso, assim deixa claro o Senhor, até da região do Mato Grosso, de Mirassol, pessoas estarão procurando aonde tem uma igreja que está tendo sinais genuínos e verdadeiros, e a igreja do Senhor, que somos nós, vai ter sinais por onde vocês passam. Então o espaço físico não vai fechar, porque a obra é do Senhor. E se você crê, igreja, pastor Ismael, glorifica nesse momento aquele que escolheu e nomeou. Nicodemos, ele claramente, ele via que os sinais aconteciam, e mediante os sinais que estavam acontecendo, ele falou, não, eu tenho que ir atrás dele, porque ele tem palavra de vida, por onde ele passa, o cego é curado, por onde ele anda, alguém levanta, por onde ele põe a mão, a lepra sai, por onde ele passa, há multiplicação de peixe. Querido, ele viveu uma das maiores experiências, que eu tenho certeza que se eu e você quer dar sinais nos dias de hoje, você imagina se Nicodemos não ouviu falar, um homem que pegou e disse assim, olha, fala para a multidão sentar, os discípulos chegam para ele e diz, mestre, a multidão é grande, e por ser grande dispersa, para que lá eles vão para casa e se alimente. Olha para cá, uma coisa é clara, quando eles tiveram medo do nível da responsabilidade tão grande, eles foram ao encontro daquele que tinha palavra, mas quando eles vão explicar o que eles estavam vendo, a multidão com fome, você já pensou na hora que o governo liberar para voltar os cultos, como vai estar cheio as nossas igrejas, de pessoas querendo ouvir uma mensagem de manhã, querendo ouvir uma mensagem de noite. Ei, a mão do Senhor está operando sim, se há um restringimento, um constrangimento de acontecer o culto presencial, quando liberar, muitas pessoas que estão cheias de sede de Deus vão ao encontro da verdade que cura, que liberta, que muda. Aqueles discípulos, quando eles olham a multidão, Nicodemos ouvindo todo esse relato das pessoas dizer o que acontecia por onde Jesus passava, meu irmão, se Jesus passou na minha vida e mudou a minha história, ele vai mudar a história de muitos através do nosso testemunho. Quando eu olho para aquilo que aconteceu na vida de Nicodemos, a Bíblia mostra claramente que o coração dele cheio, Senhor, Rabi, tem palavras de vida, e se Deus não é Senhor, quem vai calar as abarrai e trazer os sinais que tu traz? Lógico que ele lembrou, quando os discípulos chegaram e falaram, olha, a multidão dispersa para que todo mundo vá para casa. Querido, as multidões não queriam só o milagre, mas queriam estar perto de quem tem palavra de vida e de vida em abundância. Quando as pessoas em volta estavam ali, sentados, mais de 5.000 homens, fora criança, fora mulheres, a Bíblia diz que o Senhor falou, olha, sentam de 50 em 50, e quando assim for, mas Senhor, como vai fazer isso? E olha, alimentam eles. Alimentar com que? Olha, só tem aqui esse peixe e esse pão, e quando o Senhor olha, a Bíblia diz que o Senhor eleva os pães e os 2 peixinhos, e ele olha para o alto, e ele dá graça. Querido, ele sabia que do alto vinha o socorro, olha para cá. Ele sabia que do alto vinha o milagre da multiplicação, olha para cá. Ele sabia que ele era o representante daquele que o enviou e estava no trono olhando para a terra. Deixa eu te dar uma notícia, a ciência nunca vai explicar o que aconteceu com algo chamado trigo que virou pão e multiplicou. Como a ciência vai explicar a natureza
do peixe sendo multiplicado na mão daquele que estava levantando e dando graça, querido. Muitas pessoas não entendem que homens e mulheres como nós possam fazer a palavra do Senhor prevalecer, mas se a palavra não tivesse vida e vida em abundância, Nicodemos não ia atrás daquele que trazia sinais. Mas eu quero dar uma notícia para a igreja do Senhor que está nos ouvindo: a sua vida vai começar a ser marcada no meio da perseguição, no meio da pandemia, no meio da tribulação, será marcada com sinais de milagres. A sua vida será marcada com sinais de milagres. Nicodemos, claramente, ele diz no versículo de número 2, ele diz: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Não existe ninguém na face da terra que conseguiu fazer os sinais que o Senhor deixou como marcas e evidência de quem Ele é e o que Ele pode fazer. Quem Ele é, sabemos que é o Filho de Deus. O que Ele pode fazer vai além do que os nossos olhos mesmo estão acostumados a ver. Eu sou limitado, você é limitado, mas quando nós dobramos o joelho, e a Bíblia diz no livro de Mateus 18, que tudo que está ligado na terra vai ser ligado no céu. E o poder da oração faz essa ligação, fazer o impossível acontecer. É por isso que eu não desisto, é por isso que eu não retrocedo. A guerra está travada, a batalha parece não vai cessar, mas o Senhor tem promessa para a minha, tem promessa para a tua vida. O nosso Deus, Ele claramente está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Como podemos desistir de quem estava na criação do mundo? Como podemos desistir de quem levou sobre si os nossos pecados? Como podemos parar mediante as adversidades que elas estão passando? Eu tenho uma notícia para te dar. Essa luta, ela vai passar. As guerras, elas estão aí se levantando. Os conflitos emocionais e espirituais estão cada dia aumentando mais, para ver até onde vai o nível de comprometimento. Mas todas as vezes que eu olho para a palavra do Senhor, eu me assusto no livro de Mateus 24, e eu não ia falar nada a respeito, mas uma coisa é certo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos viver em novidade de vida se nós não suportarmos as adversidades que se levantam toda hora. Quando eu olho claramente no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 10, em Mateus 24, 10, um dos maiores relatos que acontece e me chama a atenção é quando a Bíblia nos ensina que nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar, levantarão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se aumentar a iniquidade, o amor vai esfriar de todos. O amor, querido, onde é que ele anda? É um ano fechado e alguns dias que esse vento soprou sobre a face da terra. E o que nós estamos vendo, o amor esfriando com facilidade. As pessoas desistindo com facilidade. A compreensão parece que acabou. A preocupação com os outros parece que acabou. Mas a experiência que eu e você já vivenciamos, nós não podemos negligenciar que Ele nos resgatou das mãos do vil tentador. E se Ele nos resgatou,
E como Gálatas fala que ele nos transpôs, tirou do príncipe das trevas e transportando para o reino da sua luz. Então ele já fez uma obra de transformação. Então eu já declaro em nome de Jesus que o Senhor vai renovar as suas forças da Bahá'í nessa noite, e Deus vai te dar a vitória, e o Senhor vai renovar o teu coração, pois a Bíblia nos ensina sobre o livro de Mateus, capítulo de número 24. Olha que lindo, no versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino. Será pregado este evangelho. Não é outro evangelho. A Bíblia diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, para todas as nações. Entenda, querido, que isso é uma realidade que Cristo dá como um sinal de alerta. E algumas pessoas que eu tenho compartilhado, e Senhor, não deixa sair da minha mente 24 horas, pastor Ismael, essa palavra de Mateus 24. E hoje pela manhã, pastor Ismael, Igreja do Senhor, quando de manhã eu abri a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, eu comecei a olhar e ver uma realidade que diz no capítulo 12 de Daniel, versículo 1: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia. Eu parei aqui. Haverá tempo de angústia. O que tem de pessoas angustiadas, de não achar uma resposta da sua queixa, de não entender o que Hebreus 13:8 deixa claramente, que se Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, sempre, eu não posso parar no meio da Bahá'í do caminho. E uma das coisas que eu lembro, Ismael, que quando você estava na Ilha Bela, você foi o último motorista a sair daquele lugar. Eu lembro que aquele homem no desespero foi atrás de mim, atrás de você, de ouvir uma palavra. E uma das palavras que eu claramente disse para ele: negue a si mesmo e toma a sua cruz. Entender a abnegação é algo que as pessoas não querem. E as consequências nem se fala. Mas quando nós olhamos a revelação que o próprio profeta Daniel dá de alerta para o futuro, diz claramente: haverá tempo de angústia, no qual nunca houve antes a nação aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo todo o povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Nós falamos daquilo que um homem chamado Nicodemos estava vivenciando, olhando para quem tinha palavra de vida, palavra de alegria. E quando eu olho para essa realidade no livro de Daniel, capítulo 12, que nós acabamos de relatar, La Bahá'í, que será salvo todo aquele que for achado escrito neste livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Aí nós olhamos para os princípios da dor. É difícil de acreditar, mas é fato que começou a acontecer. Então, meu irmão, uma coisa eu claramente digo, e eu sei que eu vou Bahá'í muito ser questionado por essa realidade, mas eu não paro de olhar, porque o próprio livro de Malaquias, capítulo 3, já estou acabando, Ismael, Malaquias capítulo 3, versículo de número 16, Malaquias 3,16 diz assim: então os que temiam ao Senhor
Os que temiam ao Senhor. Parece que as pessoas não temem a Deus, falam bobagem, besterol nas internet da vida, é empolgação, bobagem, mas eu quero dizer uma coisa, vamos acordar enquanto é dia, porque ninguém sabe a hora que Ele vai chamar e cuidar da sua noiva. Então, meu irmão, se Ele vai chamar aqueles que dormem, então presta atenção, quantas pessoas estão sendo ceifadas e a gente não vê. Eu estava conversando hoje com uma diaconisa de uma outra cidade, que ela estava dizendo, olha, na quinta-feira da semana passada, o pastor adoeceu na terça, já foi enterrado, a igreja ficou sem saber para onde olhar. Aí eu falei, mas quem era o segundo? O segundo não existia, foi levantado meu marido às pressas para dar continuidade, porque senão a obra vai fechar. Eu falei, como vai fechar? Ela falou, nem todos têm internet, então a gente tentou juntar um grupo de WhatsApp para poder montar todo dia a palavra de vida. Aí ela disse, o que o senhor manda para mim, eu repasso para eles. Ei, escuta, o evangelho, ele não para por causa de obstáculo, o evangelho para de se propagar por causa da preguiça, por causa do comodismo. Então não podemos nos acomodar, porque a Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, então os que temiam o Senhor falavam um para o outro, e o Senhor atentava e ouvia. Deus não pode ouvir quem não clama, Deus não pode ouvir quem não chama por Ele, Deus não pode ouvir quem não busca a sua presença, e irá barrar e se derrama na olaria do oleiro para ser moldado, porque só pode ser moldado para ser um vaso na mão do oleiro aquele que permite ser tratado, aquele que permite ser forjado. E a Bíblia mostra que há uma conversa, e se essa conversa Deus ouve, você imagina as coisas que Deus olha lá no seu alto e sublime trono nos dias de hoje. Quanta decepção com pessoas que começam e largam, quantas fragilidades, quantas barreiras, quantas adversidades, mas a guerra que está travada é a maior de todas as guerras. É a guerra espiritual para mexer no emocional. Quando eu olho para a palavra, e a Bíblia diz, então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para o que teme ao Senhor, e para estes que se lembram do seu nome. E o versículo 17 diz, estes serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu preparei. Se Daniel me ensina, se Malaquias confirma, se Mateus dá um alerta, o que nós estamos esperando? Brincando? Não podemos brincar. É um tempo de levar muito a sério as oportunidades de evangelizar alguém que precisa de uma oração. Todas as vezes que nós estávamos no salão, e não é diferente no lugar de hoje, na minha casa, no salão, orando pela visão, amarrar o vizinho do lado, do outro lado, e sempre orando pela vida dos vizinhos. Todo culto, o Senhor abençoa os vizinhos de cima, da retaguarda, da direita, da esquerda. E uma certa vez, um homem chegou lá na porta da igreja e disse, quem mandou o senhor alugar esse lugar sem autorização minha e dos meus vizinhos? Eu disse, fica tranquilo, que nós vamos fazer a política da boa vizinhança. Não quero som, não quero barulho, não quero gritaria. E se eu achar que está incomodando, eu vou fazer de tudo para tirar vocês daqui. Sabe o que eu fiz? Eu não deixei que o constrangimento tomasse conta do meu psicológico. Fui para o joelho, apresentei a vida e Deus falou, abençoa. Quando foi um belo dia, eu estava lá uns 10 dias atrás, e esse mesmo homem bateu palma e disse assim, eu posso falar com o senhor? Eu falei, é claro, bom dia. Ele falou, olha, se o senhor precisar, eu escutei que o senhor estava mexendo no corredor, se o senhor precisar de uma chave, se o senhor precisar de uma escada, pode contar comigo. As pessoas, elas falam mal de você porque não te entendem.
As pessoas não andam perto de você porque não te compreendem, porque há um conflito espiritual. Mas quando nós olhamos a carta que o apóstolo Paulo revela à igreja em Éfeso, dizendo: tomai de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, nem todo dia é bom. Mas eu finalizo essa palavra dizendo claramente, no versículo de número 17, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-lo-ei. Escutou bem? Igreja do Senhor. Poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que serve. Então, olha o 18, para fechar, pastor Ismael. Então, vereis outra vez a diferença. Segura. Vereis outra vez a diferença. O princípio das dores pode estar ativado agora. Mas se está dizendo que vereis outra vez a diferença, está dizendo que eu e você vai ter uma nova oportunidade. Ei, olha para cá, não desiste. É uma oportunidade que Deus está criando nessa quinta-feira. Ei, não desiste. Se teu parente parece estar afundado no alcoolismo, da depressão, da doença, ei, ainda tem diferença, porque a Bíblia diz assim: outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o perverso. Ei, Deus está dando nessa quinta-feira, nessa palavra, que com certeza Nicodemos falou: olha, é ele que vai ser o canal da minha oportunidade para fazer a diferença entre o que serve e o que não serve. Ele aprendeu, porque a revelação que ele conhecia das palavras Labadahai, que antes dele vieram a existir, com certeza ele entendeu que haveria uma outra oportunidade. E nessa noite, o Senhor está dando uma oportunidade para mim, para você, para fazer a diferença. E vamos fazer a diferença, porque todo mundo vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. A oportunidade, ela está sendo gerada, como na minha, na tua vida está sendo. Não pare de evangelizar, não pare de ministrar, porque a Bíblia diz claramente no livro de Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Que Deus seja louvado por essa palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, pastor? Amém. Amém. Bênção. Faz uma oração aí para os irmãos que estão precisando de receber de Deus algo, palavra essa maravilhosa que o Senhor nos deu. Eu creio que muitos agora estão necessitados de uma impetração das bênçãos de Deus na sua vida. Então, o pastor Claudinei irá ministrar a oração, a bênção na tua vida. Ora aí, pastor Claudinei. Pastor Ismael Hipólito, meu amigo, compositor. Eu lembro que naquela campanha, antes de sair o primeiro CD, Deus falou que nós tivéssemos a coragem de 21 dias subir o monte. Lembra disso? Lembro. Terminávamos a linha do fretado e durante 21 dias, com chuva, com temporal, nós subimos o monte clamando e apresentando ao Senhor os nossos sonhos. Eu lembro que numa das vezes que nós subimos o monte, nós tivemos experiência, isso é para quem crê. Nós estávamos orando e chovia em volta de nós. Lembra disso, Ismael? Lembro. Chovia em volta de nós. Parecia uma cortina em volta. E nós ali orando e continuamos clamando. E uma outra experiência inexplicável que nós tivemos em cima do monte. Que um cachorro grande dos olhos amarelos veio naquele lugar e andou em nosso meio e foi embora. Lembra disso, Ismael? Lembro. E uma outra vez, nós estávamos em cima do monte, clamando ao Senhor para que Ele nos guardasse.
nas batalhas que a gente estava enfrentando, e subiu um homem todo envergado, alcoolizado, cheio de todo tipo de coisa naquela vida. E quando o pastor Ismael colocou a mão nas costas dele, o homem endireitou e perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui em cima? Como eu faço para descer desse lugar? Ele nem sabia como ele chegou naquele lugar. Mas o Senhor, eu quero deixar claro para a igreja, que quando Deus tem uma obra de restauração, de libertação, de milagre, acontece como aconteceu daquele homem subir o monte e ir ao encontro de uma palavra de libertação. Agora, na hora de orar, eu quero que você apresente os seus documentos, apresente a sua família, apresente as suas fragilidades, porque o nosso Deus, Ele conhece cada um de nós e as nossas carências. E a maior realidade que eu te provo na Bíblia Sagrada está no livro de João, capítulo de número 10, no versículo de número 27, que a palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha do Senhor ouve a voz dele, ouve a voz do bom pastor, compreende que no meio dessa batalha, por mais que você se sinta desgarrado, ou não percebendo, achando que o Altíssimo não está cuidando, claramente eu digo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E se o Senhor conhece cada um de nós, é uma declaração profunda, e elas o seguem. Então apresenta a sua causa, que eu quero fazer esse clamor. Amém? Amém. Pai maravilhoso e santo, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Yeshua Hamashia, Tu és o Jeová Jireh, o Jeová Rafá e o Jeová Shalom. Tu és o Deus da barra e da guerra, Jeová Sabaote. O Senhor é o Deus da paz. E quando nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, a sua palavra nos ensina que o Senhor conhece a cada uma das suas ovelhas. Senhor, entra com providência na vida de cada irmão. Que o Senhor venha curar a hemorragia que está acontecendo na saúde dessa irmã. Eu já declaro que a unção de cura venha estancar essa hemorragia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que esta causa, que parecia não ter solução, venha se desembaraçar, porque o nosso Deus, Ele é o justo juiz e advogado. Que esse conflito dentro dessa família, esse conflito caia por terra na autoridade do nome do Senhor. Que a unção de paz, que excede todo entendimento, entre em cada família nessa noite na autoridade do nome do Senhor. Que o espírito de miséria que estava assolando essa família, achando que não viria solução, resposta, é noite de entender: agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus está agindo na vida daquele que clama. O nosso Deus está agindo nesse casamento. O nosso Deus está agindo nessa família. Espírito de vício, em nome de Jesus, sai dessa casa agora. Que o Senhor venha operar sinais, maravilhas, prodígios, neutraliza toda artimanha, articulação de Satanás, querendo roubar a paz que excede todo entendimento sobre essa casa. Em nome de Jesus, a unção que despedaça o jugo vai acontecer, pois a Bíblia diz claramente: aonde tiver ligado, 2 ou 3, em meu nome, Salabarrai, eu estarei ouvindo. Eu já profetizo em nome de Jesus um tempo de renovo
povo, que o Senhor venha colocar diante de ti, homem, que precisa de um trabalho. Deus deixa claro, ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, mas guardastes o nome do Senhor. Então, um homem desacreditado, um homem que ninguém estava acreditando mais, mas o Senhor vai mostrar aquilo que está no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 18, que diz claramente: Clabarrai, ainda que seus pecados sejam como escarlata, se tornarão mais puro que a pura neve, ainda que seja vermelho como os cabarrai, o camezim, se tornarão mais limpo que a pura lã. Deus está operando na vida de muitas pessoas. Ah, Senhor, opera nesse bairro, opera, Senhor, no Jardim Santo Antônio, ei, opera, Senhor, no Parque Progresso, ei, Deus está fazendo uma obra de mudança nessa região. Senhor, alcança Mirassol, Potirandaba, alcança todas as cidades vizinhas, porque eu creio que haverá muitos sinais nessa obra, e eu tenho certeza que curas hão de acontecer, milagres, a cada louvor entoado, alguém será liberto e curado, alguém está sendo alcançado pelo milagre, toda dor de cabeça está saindo e caindo por terra, toda inflamação nos ouvidos está neutralizada na autoridade do nome do Senhor. O Senhor, Ele está passeando, Ele está curando, Ele está libertando, mudando a história, o cativeiro de muitos que ainda não entendiam e pediam um sinal. O sinal é esse: agindo Deus, quem impedirá? Pai, muda a história dessas famílias, assim como o Senhor tem aumentado a minha coragem de continuar pregando. Senhor, nos ensina a não retroceder, nos ensina a continuar. Senhor, dê a vitória sobre toda a tua igreja e sobre a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória. Amém. Glória a Deus, pastor Claudinei. Que Deus continua abençoando grandemente sua vida. Que o Senhor possa lhe dar a cada dia mais ousadia na palavra do Senhor. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus. Glória. Queremos agradecer a Deus. Que Deus abençoe, pastor Claudinei. Deus seja louvado, pastor. Um abração. Amém. Um abraço à pastora Alessandra aí. Amém. Deus abençoe. Eu quero aqui dar os avisos, irmãos. Amanhã nós não temos nada. Amanhã estarei fazendo uma visita. Sábado tem a live lá com o pastor Roberval. Amanhã tem a live da Potirandaba. O pastor Lucas e o pastor Genival estará lá amanhã. Eu já tinha esquecido, mas na sexta-feira a live é de Potirandaba. E no sábado lá no pastor Roberval. E domingo, irmãos, nós estaremos, em nome de Jesus, ministrando a ceia do Senhor. Você fica ligadinho que Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida, Deus tem algo novo para o teu coração. E eu quero aqui, irmãos, passar o número da nossa conta. Você que sente no coração de abençoar a obra do Senhor, a Caixa Econômica Federal, ou então numa lotérica, você pode fazer esse depósito. Agência 2185. Agência 2185. Conta poupança 968-535-953-4. Eu vou repetir. 968-535-953-4. Se você, pastor, eu não consegui gravar.
Entra lá na página da igreja, Ministério Primícias HP. Você vai ver lá e vai... Lá tem o número da conta, onde você pode fazer o seu depósito. Com certeza Deus vai te abençoar. E agradecemos a todos os nossos irmãos que tiveram a paciência de esperar um pouquinho, até nós conseguimos fazer o contato com o pastor Claudinei, mas eu creio que você agora vai estar saindo alegre, satisfeito, porque Deus com certeza falou no teu coração, porque falou no meu. Que Deus abençoe grandemente e agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado pela vida do pastor Claudinei, que ministrou essa palavra a todos nós, Senhor. Agradecemos, nos dê, Senhor, uma noite de bênção, um sono reparador. E se o Senhor voltar esta noite, ó Senhor, queremos estar preparados para este encontro. Ó Deus, ou se o Senhor nos chamar, queremos, ó Pai, estar também preparado, ó Pai, para esse encontro contigo, ó Jesus. Ó Deus, queremos pedir a tua bênção na vida de cada irmão, de cada irmã. Aqueles que estão internados, aqueles que estão em casa, aqueles que estão até mesmo nas UTIs. Senhor, pedimos a tua bênção, ó Pai, que o anjo do Senhor possa visitá-lo a cada dia, a cada momento, que o Senhor possa fazer presente em cada coração, em cada lar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo e protetor Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos nós iremos dizer em uma só voz: amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. E se o Senhor disser que sim, amanhã estaremos lá com, ouvindo a ministração do pastor, participando com o pastor, pastor Lucas e o pastor Genival. Que Deus abençoe.